Boa noite, igreja. Mais uma semana em que nós estamos juntos para cultuarmos a Deus depois desse momento que passamos na nossa sala de oração virtual. E você está convidado, se está assistindo o vídeo agora e não participou da nossa oração, a estar conosco às 19h30, às quintas-feiras, enquanto assim Deus nos permitir, enquanto não retomarmos o nosso culto presencial dia de quinta-feira, como já fizemos no domingo, de manhã e à noite. Enquanto estivermos nessa condição, quinta-feira, às 19h30, você pode acessar o nosso endereço da nossa sala virtual de oração e estar conosco lá, buscando a Deus juntos. Bom, nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 24 até o de número 27. Marcos 13, versículos 24 a 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas, naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz mediante a exposição das Escrituras. E pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar conosco por meio desse sermão profético, escatológico de Jesus, que nos revelou aspectos relacionados à volta dele. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra possa nos animar, nos fortalecer e também, Senhor, despertar aqueles que ainda não te conhecem para recebê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Porque, ó Deus, um dia este mundo chegará ao fim e aqueles que não creram, infelizmente, Senhor, serão condenados eternamente. Mas aqueles que reconheceram a Tua grandeza e soberania, que o receberam como Salvador de suas vidas, viverão eternamente junto no reino celestial de Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos por esta noite e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o trecho que nós lemos aqui do Evangelho de Marcos faz parte do discurso de Jesus que ficou conhecido como Sermão Escatológico. Se você está chegando agora a esta série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional, então você deve saber que neste capítulo 13, Marcos narra para a gente o episódio em que Jesus deixou o templo em Jerusalém para nunca mais voltar lá e foi para o Monte das Oliveiras junto com os seus discípulos. Mas não sem antes fazer uma declaração de juízo contra o povo judeu e a cidade de Jerusalém, o que deixou os discípulos muito alarmados, e foi por isso que na saída do templo um deles fez questão de destacar aquela obra magnífica, em mármore branco edificada sobre gigantescos blocos de pedra e ornamentada com placas de ouro na fachada oriental. E aí ficaram pensando como que um templo como esse, tão bem fundamentado e tão belo, poderia ser destruído. Foi quando Jesus disse: você está vendo todas estas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Essa declaração de Jesus deixou então os discípulos ainda mais perturbados. E aí, chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus se assentou de frente para o templo.
E seus discípulos aproveitaram para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, duas perguntas, com dois temas. Eles perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Portanto, eles queriam saber tanto sobre a iminência dessa destruição anunciada por Jesus do templo, quanto os sinais que indicariam o fim dos tempos que culminaria com a segunda vinda de Jesus. Jesus, então, apontou para os sinais que marcariam a invasão de Jerusalém por um exército estrangeiro, assim como a profanação e a destruição do templo. E isso aconteceu exatamente como ele disse, dali a 40 anos. No ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era, quando o exército romano cercou Jerusalém, invadiu a cidade no dia 30 de agosto e destruiu o templo. Portanto, domingo agora foi 1950 anos dessa invasão de Jerusalém no dia 30 de agosto. Só que, em meio às coisas que disse, Jesus também apontou para um tempo futuro, em que acontecimentos abalariam não só Jerusalém, mas o mundo todo, na verdade, o universo inteiro. E nesse sentido, a profecia de Jesus, nesse sermão escatológico, segue o que a gente pode ver em profecias do Antigo Testamento. Jesus, ele revelou aos seus discípulos uma sequência de eventos, mas não o tempo exato do cumprimento desses eventos. Jesus revelou a ordem em que esses eventos ocorreriam, mas entre cada um desses eventos há um tempo que é indeterminado. O que Jesus disse também mostrou que teria o seu cumprimento em parte, ao longo do tempo. Um discurso profético com essas características, ele pode ser entendido da seguinte forma: se você estiver a quilômetros de distância e olhar de baixo para cima 3 picos de montanhas alinhadas, cada uma mais alta do que a outra, você vai achar que essas montanhas estão muito perto umas das outras. Mas aí, quando você chega perto da primeira montanha, vê que há um grande vale até a segunda, e o mesmo entre a segunda e a terceira montanha. E daí, nessa ilustração, cada pico de cada montanha representa o cumprimento parcial daquilo que foi profetizado. E cada fase cumprida pode estar muito tempo afastada da seguinte. As profecias, elas descrevem os eventos até o fim, tanto de forma geral, assim como quem olha os picos das montanhas alinhados à distância, quanto os cumprimentos parciais ao longo do tempo. O discurso de Jesus tem essas características e ele fala da destruição do templo que ocorreu no ano 70, como eu acabei de lhes dizer, mas revela eventos que se cumprirão até o fim dos tempos. Eventos que dizem respeito a Jerusalém e também ao mundo todo. É por isso que esse discurso de Jesus é chamado de sermão escatológico, por causa da palavra escatologia, que significa estudo das últimas coisas. E daí então, a escatologia, ela trata do fim ou do propósito da vida, trata da consumação da história, trata do futuro da criação, do futuro da humanidade e do futuro de cada pessoa, de cada ser humano, de cada indivíduo nesse mundo. Então, vejam só comigo, aqui nesta cena narrada por Marcos, nós temos um judeu da Galileia, região essa vista com certo desprezo pelos judeus da capital em Jerusalém. Esse galileu, no fim de uma tarde de terça-feira, cercado por 12 discípulos, na sua maioria pescadores pouco letrados e sem
um menor poder de influência política, econômica, social ou religiosa naquela sociedade. Daí então, esse Galileu afirma que está no centro das ocorrências que abalarão não só Jerusalém, mas o mundo todo. Toda a humanidade, cada pessoa em cada lugar nesse mundo, eu e você. E não só isso. Esse Galileu está no centro de eventos que abalarão os poderes cósmicos, alterando a estabilidade do planeta, do Sol, da Lua e das estrelas. E toda essa sequência de eventos catastróficos e aterrorizantes para o mundo e as pessoas de todas as nações teria início a partir do momento em que esse Galileu fosse condenado à morte por crucificação. Daí então, aquele Galileu assentado no Monte das Oliveiras, ao lado de apenas 12 outros homens, estava falando de coisas que teriam um impacto universal e repercussão histórica para muito além do seu tempo. Aliás, decisivas para o fim dos tempos e a eternidade a partir de então. A crucificação desse Galileu não foi mais uma dentre as tantas crucificações que os romanos já tinham feito na história e ainda fariam. A morte desse Galileu não teria implicações apenas para o povo judeu. A morte e a ressurreição de Jesus deram início ao fim dos tempos, fazendo o relógio contar a partir de então o tempo para o dia da sua volta em glória, para julgar o mundo e estabelecer o reino eterno de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como nos escreve Paulo em Romanos 14:17. Então não foi à toa, nem uma mera coincidência, Jesus ter feito esse discurso em uma terça-feira, a poucos dias da sua morte e da sua ressurreição, que se daria no domingo seguinte. A morte e a ressurreição de Jesus não marcaram só a história de Jerusalém, nem só a história do povo judeu, mas marcaram a história de todo o universo e de toda a humanidade, de cada pessoa, a minha história, a sua história, seja para o mal, seja para o bem. Como a gente vai ver ainda hoje, ao longo dessa mensagem. Como nós veremos nessa noite, a morte e a ressurreição de Jesus exigem uma resposta de cada um de nós. A morte e a ressurreição de Jesus também são o fundamento da verdadeira esperança para cada um de nós. A morte e a ressurreição de Jesus exigem uma resposta de cada um e elas são o fundamento da verdadeira esperança para cada um de nós. Mas antes de continuar, eu gostaria que você lesse comigo aí na sua Bíblia os versículos 19 e 20, para que a gente tenha um senso melhor do contexto do que Jesus disse até aqui. Nós vemos aqui no versículo 19, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo, até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. E aí então, nós vamos para os versículos que lemos nessa noite, no início da mensagem, 24 até o de número 26. Mas naqueles dias, que dias são esses? Esses que nós acabamos de ler no versículo 19. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Jesus revela nesse trecho a sequência de eventos próximos ao fim dos tempos,
quando depois de uma grande tribulação, como nunca antes vista desde a criação, acontecimentos cataclísmicos marcarão a vinda do Filho do Homem com grande poder e glória. E como eu disse, essa é a sequência de eventos, mas o tempo entre esses eventos é indeterminado. Jesus revelou aspectos gerais desses eventos. Agora, os detalhes, eles foram revelados pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, que nós veremos ao longo dessa mensagem também algumas dessas passagens. Mas daí, na mensagem de hoje, nós veremos que Jesus voltará com grande poder e glória depois da grande tribulação, nos versículos 24 a 26. E então, os eleitos escolhidos por Deus serão recolhidos de todo o mundo, como nos diz o versículo 27. E o que eu tenho para lhes dizer esta noite é que Jesus cumprirá a promessa de redenção eterna dos eleitos de Deus quando ele voltar. Jesus, ele cumprirá a promessa de redenção eterna dos eleitos de Deus quando ele voltar. Para tanto, vamos ao primeiro ponto nos versículos 24 a 26, que mostra que Jesus voltará com grande poder e glória depois da grande tribulação. Vejam vocês que antes, nos versículos 5 a 13 desse capítulo, Jesus revelou que certos eventos catastróficos se intensificariam até um ponto em que nada de igual terá sido registrado antes disso. Apesar das tribulações ao longo do tempo, esse período é chamado de a grande tribulação. Esses eventos catastróficos, eles envolvem guerras entre as nações, terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Jesus também falou do surgimento de falsos cristos e falsos profetas, e ele disse que seriam muitos, até que surgirá o anticristo. Também chamado pelo apóstolo Paulo de o homem do pecado, filho da perdição, aquele que age impelido pelo poder de Satanás no ministério da iniquidade. Esses falsos cristos e falsos profetas, assim como o anticristo final, manifestam um grande poder e realizam sinais e maravilhas enganadoras. Esses feitos são tão espetaculares que, se fosse possível, até os eleitos de Deus seriam enganados. Mas não, Jesus nos fala aqui, no versículo 22, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Mas aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho, que os poderia salvar, serão facilmente envolvidos por esse engano. Deus até enviará um poder sedutor a fim de que essas pessoas creiam na mentira e sejam condenadas por encontrarem prazer na injustiça. Paulo escreve isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Então, de alguma forma, esta sedução para aqueles que não são eleitos e esta resistência daqueles que são eleitos, como Jesus disse, os falsos cristos e os falsos profetas não serão capazes de enganar os eleitos de Deus, mostrará a diferença entre uns e outros. Daí Jesus encerra a descrição dessa grande tribulação no versículo de número 23, dizendo o seguinte, veja aí comigo: por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Vejam comigo que até esse versículo 23 e a partir do versículo 28 em diante, há uma série de imperativos, de ordens, de determinações, de exortações
de Jesus aos seus discípulos, e no total, nesse capítulo, há 20 imperativos, há 20 ordens de Jesus aos seus discípulos. Mas, entre os versículos 24 e 27 que nós lemos no início dessa mensagem, nós não temos nenhuma ordem, nenhuma advertência, nenhuma determinação mostrando que, quando Jesus voltar, nada mais haverá que se fazer. Todos, em toda a terra, estarão em uma condição de passividade, enquanto que somente Deus fará o que deve ser feito. Toda e qualquer oportunidade de atender aos mandamentos de Deus terá sido encerrada, terá chegado ao fim. E por isso, e por que isso? Porque foi Deus que começou a história do mundo sem ação, ajuda, interferência de ninguém. Então é Deus quem dará fim ao mundo sem ação, ajuda ou interferência de ninguém. E todo o universo está em vista. Vejam que os corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas serão abalados. Deus dará fim à função de cada um deles. Deus vai tirar o poder que os mantém estáveis. Deus vai alterar as leis da natureza. Vejam que a expressão aqui no versículo 24, como Jesus diz, naqueles dias, essa expressão é a mesma usada pelos profetas no Antigo Testamento para se referir aos últimos dias. Trata-se de uma expressão profética para o fim dos tempos. Esse fim é marcado nas profecias pelo colapso universal visto nos corpos celestes. E desde aquele tempo, de muito antigamente, isso era importante porque vários povos tinham nos corpos celestes as suas divindades. Então Deus, ao colocar fim ao poder dessas coisas, mostra-se quem Ele realmente é. Os profetas no Antigo Testamento usaram expressões semelhantes para descrever o terrível juízo de Deus contra um mundo depravado e caído em pecado. Esses profetas chamaram esse dia de o dia da ira do Senhor, que traz terror, pavor e aflição aos descrentes. Ouçam, por exemplo, eu vou ler para que vocês percebam isso, a descrição desse dia, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 13. Isaías 13. Lá nós lemos o seguinte: chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Por isso, farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Meus irmãos e minhas irmãs, esses são eventos cósmicos. Alguém poderia dizer que eles só podem ser de natureza poética, mas vejam, nada impede disso tudo acontecer como está aqui descrito. Se nós levarmos em consideração o que o apóstolo Pedro escreveu, a gente pode pensar o seguinte: se Deus
pela sua palavra, criou o universo em 6 dias, o que o impediria de destruir tudo em poucos minutos? Vejam, um edifício que levou meses para ser erguido é destruído em poucos segundos se for implodido. Não é mesmo? Bom, o apóstolo Pedro, ele escreve também que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 13. Percebam que Pedro revela que o mundo será abalado e desfeito por Deus, mas tudo o que Deus fizer será com o propósito de fazer cumprir a sua promessa e dar início a novos céus e nova terra onde habita a justiça. E aí vejam também que junto com o juízo condenatório para alguns, há a consumação da redenção para outros. Vejam que a mensagem de juízo divino sempre vem acompanhada da esperança de redenção para quem se arrepende e crê. A mensagem de juízo sempre ela vem acompanhada de um convite ao arrependimento que traz esperança, que traz redenção para quem nele crê. Ouçam o que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes tessalonicenses. É justo, da parte de Deus, retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. Vejam, Jesus, ele descreveu o inferno como lugar de grande sofrimento. Em Mateus 13, a partir do versículo 41, nós lemos: O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então percebam o contraste entre os justos no reino de Deus e o choro e o ranger de dentes no inferno daqueles que praticam o mal. Vejam o contraste entre os justos na presença de Deus Pai em seu reino e os que não conheceram a Deus e não obedeceram ao Evangelho, separados da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no versículo 26 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus garantiu que virá nas nuvens com grande poder e glória. E ao dizer isso, Jesus revela aqui a sua divindade. Ao dizer que virá nas nuvens com grande poder e glória, Jesus se identifica com Deus. E eu digo isso porque o Salmo 104, versículo 3 diz que o Senhor Deus faz das nuvens a sua carruagem
e cavalga nas asas do vento. E o profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 1, afirma que o Senhor cavalga numa nuvem veloz. Mas mesmo com isso, ainda assim, o propósito maior de Jesus aqui é se identificar com aquele que foi visto pelo profeta Daniel e foi identificado como Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus para receber autoridade, glória e o reino, e a adoração de todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Daniel, no capítulo 7, nós lemos isso lá. O domínio do Filho do Homem é eterno e seu reino jamais será destruído. E esse título messiânico, Filho do Homem, foi o que Jesus mais usou para referir-se a si mesmo. Então, o retorno de Jesus marca uma mudança radical na história. É quando nós lemos que os eleitos, escolhidos por Deus, serão recolhidos de todo o mundo, no versículo 27, veja aí comigo. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Vejam que até então, os eleitos de Deus, por ele escolhidos, estiveram em tribulações ao longo do tempo. Sofreram com as guerras das nações, com os abalos cataclísmicos da natureza, tiveram que enfrentar pragas e fomes, foram perseguidos pelas autoridades religiosas e políticas, traídos e entregues à morte pelos próprios familiares. Mas então, os eleitos, de uma extremidade à outra desse mundo, serão recolhidos pelos anjos para que estejam com Deus. E como nós vimos agora há pouco, Jesus também disse que os seus anjos irão tirar os que praticam o mal, mas que eles serão lançados na fornalha ardente. O curioso é que Marcos não registra nada sobre o destino dos ímpios, pecadores e descrentes, mas Mateus, que também fez o registro desse sermão escatológico de Jesus, afirma que Jesus disse que todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Lucas também registra que Jesus disse que as nações estarão em angústia e perplexidade. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Então, a vinda de Jesus será um momento de grande terror para o mundo inteiro, enquanto que será o momento da consumação da esperança dos eleitos de Deus. E é Lucas quem registra da forma mais clara essa consumação da esperança dos eleitos de Deus. Jesus disse: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E diante disso, uma pergunta se faz necessária. E essa pergunta é a seguinte: meu amigo, minha amiga, você que está aí me ouvindo, imagine se essa vinda de Jesus estivesse acontecendo já, agora, nesse instante. Eu lhe pergunto, de que lado você estaria? Você estaria lamentando por causa dessa hora? Você estaria em perplexidade, terror e apreensão? Ou você estaria com a sua cabeça erguida, ansiando pela consumação da sua redenção? De que lado você estaria?
Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, vejam, Jesus veio primeiro como um servo sofredor. Porém, quando ele voltar, se revelará como rei com grande poder e glória. Primeiro, Jesus veio como um cordeiro que foi levado ao matadouro para ser sacrificado e purificar os pecados do seu povo. Como cordeiro mudo, ele foi levado. Porém, quando ele voltar, virá como um leão e a sua palavra será como uma espada. E com o sopro da sua boca, ele matará o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso, ele destruirá o anticristo. Na primeira vez, as autoridades religiosas enviaram uma multidão armada de espadas e varas para prender Jesus. Porém, quando ele voltar, ele regerá o mundo com cetro de ferro. Em sua mão, ele trará a foice afiada, que será usada para ceifar a terra e lançar no fogo eterno os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Na primeira vez, Jesus foi levado às autoridades religiosas e políticas e foi submetido a um falso e injusto julgamento. Mas quando ele voltar, ele se sentará em seu trono. Então, o livro contendo os registros fidedignos será aberto. E todos serão julgados conforme o que fizeram. E também será aberto o livro da vida. E aqueles cujos nomes não estiverem registrados nesse livro serão lançados no lago de fogo. Na primeira vez, Jesus foi exposto a insultos e zombaria dos soldados, das autoridades religiosas e também políticas, e também foi insultado e zombado pelo povo. Porém, quando ele voltar, então os reis, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderão em cavernas e entre rochas das montanhas, gritando às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Na primeira vez, todos os discípulos de Jesus o abandonaram e fugiram quando ele foi preso para que se cumprissem as Escrituras. Porém, quando ele voltar, tomará a sua igreja para si. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E então estarão com o Senhor para sempre. Na primeira vez, Jesus foi escorraçado da cidade e crucificado fora dos muros de Jerusalém. Porém, quando ele voltar, virá trazendo consigo a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então vejam bem quanta esperança há para quem crê em Cristo, apesar das tribulações que vive nos dias de hoje. Daí eu me lembrei de certo teólogo que teve sua vida marcada e seus pensamentos motivados, em grande parte, pela experiência que ele passou como prisioneiro em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Assim como tantos outros prisioneiros que relataram suas experiências em campos de concentração, esse teólogo destacou a diferença que a esperança faz até mesmo para a sobrevivência física. A diferença que a esperança faz até mesmo para a sobrevivência física. Atrás dos arames farpados, esses sobreviventes descobriram o poder da esperança que os faz perseverar. Poder da esperança que os fez perseverar.
Só que tal esperança não era de um mero retorno às suas condições antigas depois de libertados, mas a busca por algo novo. Então vejam que esse tipo de esperança construída pelos prisioneiros de campos de concentração é muito semelhante à esperança cristã. Eu digo isso porque a esperança escatológica cristã está em algo novo, melhor, maior do que tudo aquilo que se possa imaginar. É uma vida com Deus, em um lugar onde não haverá mais lágrima, nem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É a vida em um lugar que não necessita de sol nem de lua para brilhar sobre si, pois a glória de Deus é a fonte de luz eterna e por isso ali não haverá noite. Vejam também que amor, fé e esperança são as três grandes virtudes cristãs destacadas em alguns momentos pelo apóstolo Paulo. A esperança ela é, assim, o veículo motor da perseverança e de uma vida cristã digna do Evangelho, a despeito das tribulações e das seduções desse mundo que jaz no maligno. E ao chamar a esperança de veículo motor, a minha intenção é comparar a esperança com um veículo motorizado, que transporta pessoas ou cargas. E no caso da esperança no Evangelho, ela leva adiante consigo a vida cristã em perseverança e em santidade. E assim como a propulsão de um veículo é fornecida por um motor, o motor da esperança é a pessoa e a obra de Cristo. E assim como o motor de um veículo é acionado pelo seu combustível, o combustível da esperança cristã é a fé na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que não há esperança verdadeira sem Cristo. Alguém pode até construir uma esperança para si, mas a parte de Cristo será uma falsa ou inútil esperança no fim de tudo. Sem Cristo, sem a ressurreição de Cristo e sem a vida eterna que será consumada na volta de Cristo, toda e qualquer esperança é vã, inútil, ineficaz, falsa, ilusória, enganadora e, no fim, mortal. Vejam que frequentemente Paulo e os demais apóstolos relacionam a esperança cristã com a ressurreição de Jesus e a vida eterna em corpos transformados que terá início com a ressurreição dos crentes na segunda vinda de Cristo. Como a gente vai ver agora, a vida cristã santa, perseverante, ela é marcada por essa esperança na ressurreição e na vida eterna. A vida cristã santa e perseverante é marcada por essa esperança na ressurreição e na vida eterna. Vejam que o escritor da carta aos Hebreus afirma que a esperança é como âncora da alma, firme e segura nas promessas de Deus. Por isso ele escreve: é impossível que Deus minta, então que sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. O apóstolo Paulo afirmou reiteradas vezes que a esperança na ressurreição e na vida eterna é o incentivo para se conservar a consciência limpa diante de Deus e dos homens. É a esperança na gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, esperança na vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, que nos incentiva a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, sensata, justa, piedosa nesta era presente. É essa esperança que nos faz exortar e edificar uns aos outros, que nos faz considerar uns aos outros
para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vejam que o apóstolo João ele afirma: todo aquele que tem em Deus a esperança de ser semelhante a Ele e vê-lo como Ele é, quando da sua manifestação, essa pessoa, esse crente, purifica-se a si mesmo, assim como Ele, Deus, é puro. A segunda vinda de Jesus é o que nos incentiva a andarmos como filhos da luz, filhos do dia, não da noite nem das trevas, e também a sermos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. A alegria cristã está ancorada nessa esperança. Foi por isso que Paulo escreveu em Romanos 15 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança nos faz perseverar nas tribulações. Por isso, Paulo escreveu em Romanos 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ah, meus irmãos! E também em Romanos 5, Paulo escreveu: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então vejam que o ensino da segunda vinda de Cristo não é só para nossa instrução e conhecimento teológico. Não é apenas para uma expectativa futura. Também não é só para alimentar assim aqueles debates escatológicos acalorados. A volta de Jesus tem um impacto nos nossos dias, hoje mesmo, não é para já, é para aqui, é para agora. Vejam que se temos vivido um cristianismo apático, então nós precisamos avaliar seriamente onde temos colocado a nossa esperança. Se temos vivido um cristianismo apático, precisamos avaliar onde nós temos colocado a nossa esperança. O apóstolo Paulo escreveu: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis. Paulo afirma que a vida nesse mundo sem Cristo e sem Deus é sem esperança. Efésios capítulo 2, versículo 12. Nem a riqueza é confiável. Por isso Paulo orienta seu discípulo Timóteo o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas sem Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Só que ao contrário disso tudo, a sociedade secular projetou uma esperança para o futuro do mundo, mas sem fé em Deus. O ateísmo e o materialismo têm um futuro sem Deus, baseado no progresso, na evolução e nas revoluções. Isso acontecendo nos vários campos da vida social, político, econômico, tecnológico. Progresso, evolução e revolução que propõem a harmonia entre as pessoas, a prosperidade e a longevidade. Ou seja, um paraíso na terra, sem Cristo, estabelecido pela força do braço humano. Só que, no fim, essa esperança sem Deus restará frustrada principalmente, porque ela despreza aquilo que mais importa. A vida não se acaba por aqui. Jesus disse que quando ele vier, as pessoas estarão buscando suas esperanças mundanas. E aí então elas serão surpreendidas, como foram quando as águas do dilúvio vieram e somente Noé e a sua família foram salvos, a despeito
de 120 anos de pregação por parte de Noé e o anúncio do juízo vindouro de Deus sobre um mundo depravado e pecador. No fim, aquele povo ímpio que desprezou a pregação da justiça acabou destruído. Quando Jesus vier, encontrará o mesmo cenário, com pessoas que estavam comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, e fogo desceu do céu e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, quando então serão todos destruídos. Só o justo Ló foi tirado de lá. Aquele que se afligia com tanta pecaminosidade, libertinagem, falta de princípios morais e maldade praticada ali. Então, não ignore o que foi dito ao longo desta mensagem e ponha a sua esperança em Deus. Pense comigo. Você colocaria o seu dinheiro em investimento ou em um negócio, mesmo sabendo que esse investimento ou negócio está fadado ao fracasso? Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra um dia passarão. Mas esteja certo de que Jesus cumprirá a promessa de redenção eterna dos eleitos de Deus quando Ele voltar. Jesus cumprirá a promessa de redenção eterna dos eleitos de Deus quando Ele voltar. Por isso, meu amigo, minha amiga, creia naquele que não pode mentir e que garante a vida eterna a quem se arrepende e crê. E receba a Ele, Jesus, como Salvador e Senhor da sua vida. Você pode fazer isto agora, neste exato momento. Curve sua cabeça. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós estamos aqui reunidos diante do Senhor e eu te peço para que essa palavra possa ter alcançado pessoas que precisam conhecê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Deus, essa mensagem ela exige uma tomada de decisão de cada um de nós, de todos nós. Daqueles que estão vivendo a parte do Senhor, que estão vivendo longe de Ti, alheios à Tua vontade, Senhor, ignorando os Teus propósitos para este mundo, para a humanidade, para cada pessoa. Deus eterno e todo-poderoso, que essas pessoas sejam convencidas do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Que elas possam olhar para a cruz e verem ali a única e real esperança para as suas vidas. Também oro por aqueles meus irmãos e irmãs que enfrentam lutas e tribulações. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Que não desviemos os nossos olhos da promessa e da esperança. Da promessa dada por Cristo Jesus quando Ele ressuscitou e garantiu que nos ressuscitaria. E da esperança dessa vida eterna quando o Senhor voltar. Meu Deus e meu Pai, não permita que tiremos os olhos desta promessa, deste dia, glorioso dia. E, ó Deus, voltemos os nossos olhos para coisas tão passageiras, tão fugazes. Ó Deus, coisas desse mundo. Meu Deus e meu Pai, que essa esperança possa nos fortalecer em meio às tribulações. Possa nos fortalecer, ó Deus, para que mantenhamos firme a nossa fé em Ti.
Ó Deus, que essa esperança nos encha de alegria, que essa esperança nos incentive a uma vida santa, justa e piedosa na Tua presença, que essa esperança nos anime, ó Deus, para que possamos exortar uns aos outros, incentivar uns aos outros na caminhada de fé, que essa esperança nos guie a povos, línguas, nações, pessoas ao nosso redor que não Te conhecem, para que a essas pessoas nós falemos do Teu Evangelho, da esperança de redenção para todo aquele, toda aquela que no Senhor Jesus crê. Ó Deus, alimenta em nós a cada dia essa expectativa. Aumenta em nós o desejo de vermos a Tua volta. Ó Deus, o dia em que o Senhor nos tomará para si e cumprirá a Tua promessa de redenção eterna. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por essa noite. Amém e amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, rica e abundantemente. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.